Esse ano de 2018, o Seclimar está completando 40 anos de atividade aqui no litoral e o Museu de Ciências Naturais está completando 35 anos de atividade. As pessoas que vêm visitar o museu, o que elas vão poder observar? Elas vão poder observar a riqueza de fauna e flora que a gente tem, mas ao mesmo tempo a gente está apresentando essa riqueza, a gente também está apresentando algumas fragilidades desses ecossistemas. Então a gente aposta muito nessa conscientização ambiental, que é um desafio para o museu, principalmente quando a sua temática é ciências, não é? O público que a gente recebe durante janeiro e fevereiro é aquele público de veranista, né? O pessoal que vem para aproveitar o nosso litoral, e a partir de março a gente começa a receber mais o nosso público escolar. Quem visita, o primeiro contato é com uma maquete tridimensional que apresenta o litoral norte, né, da extensão de Torres até Balneário Pinhal, toda a geografia, morfologia que a gente tem no nosso litoral. A partir de então a gente faz uma provocação para que esse visitante saia da encosta da serra e venha em direção ao litoral. Então ele vai ter o núcleo da Mata Atlântica, que vai ter alguns representantes da fauna local. Depois da Mata Atlântica, a gente vem caminhando mais um pouco, chegamos às áreas das restingas. A gente tem um exemplar de um jacaré de papo amarelo, que é um jacaré que era muito comum nas nossas lagoas, mas com o avanço das construções, predações, então é um animal que já se torna um pouco mais raro os avistamentos. Então a gente faz um pouco o trabalho de desmistificação desse animal, que não é um animal violento. Depois que as pessoas conseguem verificar esse ambiente, a gente chega assim no ambiente costeiro e marinho. Aqui a gente tem algumas coisas que a gente não pode deixar de falar, que é a respeito da toninha, né? O golfinho mais ameaçado da nossa região, né? Do Atlântico Sul, que ele só ocorre nessa área. E aí, claro, a gente também não pode deixar de falar das atrações do museu, que é o esqueleto da baleia jubarte, né? Um esqueleto completo, foi o primeiro esqueleto montado no estado, foi esse. Um ponto que a gente sempre costuma falar para o pessoal é a respeito das tartarugas. A gente tem 5 tartarugas no Brasil, as 5 ocorrem aqui no nosso estado e muitas vezes elas acabam sofrendo pela ingestão involuntária de plástico, né? E é claro, a gente também tem alguns aquários, né, que representam os ambientes que a gente tem, o ambiente marinho, o ambiente estuarino, que é aquela mistura da água do mar com a água das lagoas, e 2 aquários de água doce. E temos também as nossas exposições temporárias. Nesse ano de 2018, o tema são as aves, né? O primeiro núcleo para quem visita é logo o núcleo das ameaças a esses animais. E a partir de então a gente trabalha com os 3 grupos, né? O primeiro grupo que a gente trabalha é com aves limícolas, são aquelas aves que utilizam o ambiente marinho, mas também utilizam o ambiente costeiro. Aves marinhas, que são aquelas que têm as adaptações para viver nesse ambiente marinho. E, claro, as aves costeiras. Então, um pouco para as pessoas que vêm ao museu, elas vão poder conhecer um pouquinho do que elas estão vendo na prática na orla da praia. Quem visita o museu, muitas vezes, não tem ideia de todo o percurso que aquele material passou, né? Então, o museu, além de fazer trabalhos de extensão, além de levar materiais para a escola, para ter esse contato através do projeto Museu Vai à Escola, o museu também desenvolve pesquisa, o setor de coleção também desenvolve pesquisa. A gente tem 4 grandes coleções, né, que elas são montadas através de animais que vêm a óbito do centro de reabilitação e de alguns animais que a gente faz a recolha no nosso trabalho de monitoramento. A gente faz monitoramentos semanais de Torres até Palmares do Sul. Isso dá uma distância de 125 quilômetros. A gente percorre essa área a cada quinzena. Uma semana a gente sai a partir de Imbé e vai até Torres, e numa outra semana a gente sai de Tramandaí e vai até Palmares do Sul. Durante esses monitoramentos a gente faz a quantificação e a identificação dos tetrápodes marinhos que a gente encontra aqui, que são as aves, os mamíferos e os répteis. A gente faz a identificação, a quantificação e a gente faz a marcação deles também com spray atóxico para que numa próxima saída a gente não faça a recontagem desses animais. A partir desses dados a gente consegue ter o panorama, né, da ocorrência dos animais no litoral do Rio Grande do Sul, as espécies e que época do ano que elas ocorrem. E isso também serve como embasamento para projetos de preservação das espécies, né? A gente tem uma degradação muito grande no litoral. A gente ter o conhecimento da fauna e do impacto que essa degradação vai causar é muito importante, inclusive para a gente evitar de perder a ocorrência de espécies aqui no litoral por isso.
A gente faz coleta de material biológico que servem para estudo. Além disso, se a gente encontra algum animal vivo, a gente faz recolhimento desses animais e leva para o setor de reabilitação do Seclimar. Bom, o CERAM é o Centro de Reabilitação de Animais Silvestres e Marinhos e é o centro para onde são encaminhados os animais que se encontram debilitados nessa região. Nós recebemos em média uns 380 animais por ano, animais marinhos e não marinhos, debilitados que precisam de algum tipo de atendimento. Nós recebemos animais encaminhados por órgãos oficiais, como o PATRAN, IBAMA e também pela população em geral. Quando as pessoas encontram o animal debilitado, o que elas devem fazer? Elas devem entrar em contato com a PATRAN, que vai fazer o resgate desse animal e vai trazer para o setor de reabilitação. Nem todos os animais eles precisam ser retirados da praia. Tem aves marinhas que são encontradas na praia, elas estão debilitadas e as tartarugas também. Mas alguns animais faz parte da biologia dele parar na praia para descansar até 2 dias, como os lobos marinhos. A gente tem alguns animais em cativeiros, como tartarugas e jabutis, que por lei a gente não pode fazer a soltura desses animais porque são animais exóticos. Eles acabaram chegando aqui para nós do Seclimar através de doações ou muitas vezes foram abandonados, a PATRAN fez a recolha e esses animais estão aqui. Então, a gente vai colocar aqui uma anilha metálica num maçarico branco. O anilhamento tem como função principal a identificação individual. E a partir disso a gente consegue extrair uma série de informações. Nesse caso aqui, a gente está anilhando um animal que está sendo liberado e isso permite que, num futuro, caso esse indivíduo apareça aqui ou em qualquer outro lugar do mundo, a gente saiba quem é ele e a gente consiga fazer essa relação do lugar onde ele foi anilhado com o lugar onde ele foi encontrado. Esse animal em especial, ele tem uma história bem interessante, essa espécie, porque são indivíduos que migram desde o Canadá até aqui o sul da América do Sul. Quando ele não está reproduzindo, ele migra para o hemisfério sul e utiliza as praias aqui do Rio Grande do Sul como área de alimentação. Então esses bichos migram dezenas de milhares de quilômetros, apesar de terem aí cerca de 50 gramas. Os dados depois são centralizados em um sistema, que é o Sistema Nacional de Anilhamento, e a partir disso a gente consegue reconstruir, por exemplo, rotas migratórias e também uma informação muito importante que é estimar a longevidade das aves. A ideia de criação do Seclimar partiu do professor Irajá Damiani Pinto, isto ainda na década de 40, quando ele fazia excursões com alunos da História Natural, lá na região do Litoral Norte. Então ele viu também as possibilidades de realização de pesquisa naquela área, mas a pesquisa mesmo começou na década já de 50. Bom, daí passaram-se alguns anos e a ideia essa de criação de um centro então de pesquisa continuou e lá por, eu acho que 1976, por aí, ele já começou a procurar uma área para colocar esse centro. E também organizou um projeto que ele levou para a Câmara de Pesquisa da Universidade. E esse projeto, então, foi aprovado em 25 de maio de 1978. E com isso, então, nasceu realmente o Seclimar. A área, no fim, escolhida foi uma doação do patrimônio, então, da União, a área que temos hoje, mais ou menos em torno de 12 hectares. Então, começou todo um trabalho de erguer o Seclimar. Bem no iniciozinho, o Seclimar ficou, digamos assim, fixado ali na colônia de férias da URCS. Nós tínhamos umas 2 salas, se organizou um pequeno laboratório ali na colônia, nós tínhamos 2 técnicos e a parte de pesquisa começou desta forma. Nós fizemos então vários cursos lá na colônia de férias ainda, se montou alguns aquários com invertebrados, com peixes e foi realmente um sucesso esse início. Na sequência começou a construção então do prédio administrativo. Se fez naquele mesmo ano também a inauguração da pedra fundamental. Então, realmente, começaram as atividades do Seclimar, de extensão
em atividades de pesquisa e de ensino. Para mim é muito gratificante ver o Seclimar se transformando nesses anos todos, né? Uma das primeiras coisas que eu vi, eu me lembro, o Seclimar tinha essa demanda dos animais marinhos que chegavam debilitados e não existia o centro de reabilitação. Então os animais ficavam num pátio interno do Seclimar sem nenhuma condição e ao longo desses anos eu vi o centro de reabilitação melhorando, né? O museu melhorando, ou seja, a universidade se consolidando aqui no litoral. Fico muito feliz porque aqui eu pude realmente me encontrar e fazer o que eu mais gosto de fazer, que é fazer pesquisa, trabalhar com os animais marinhos do nosso litoral, trazendo essas informações acadêmicas que a gente gera, né, que às vezes são muito duras ali, muita coisa muito específica, mas aqui, por sorte, a demanda da sociedade é muito grande, então eu consigo fazer essa interface de retornar o que a gente descobre nas nossas pesquisas para a sociedade. O Seclimar, ele tem uma grande inserção na comunidade. Primeiro porque normalmente o seu trabalho, a sua atuação se iniciou sempre a partir de uma demanda da comunidade. Na década já de 90, nós pensamos então nos cursos, que era um dos objetivos do Seclimar, seriam cursos de graduação, né, a nível superior, para a comunidade lá do Litoral Norte. Então, de acordo com a vocação do Seclimar, né, seria a área de ciências naturais, a área da biologia, né, geologia. Eu até pensei num curso de pós-graduação, mas a secretária de Educação de Tramandaí, Imbé, me falaram, professora, não é isso que a gente precisa aqui. A gente precisa habilitar professores para o ensino, inclusive, de 5ª e 6ª série de 1º grau. Então, realmente, acho que o importante é a gente ouvir o que a comunidade necessita e dar uma resposta, né? Eu acho que é o que a universidade tem que fazer. Bom, então eu vejo que a primeira importância é gerar esse conhecimento técnico-científico na região do litoral do Rio Grande do Sul, especialmente no que se refere à porção norte, né? Temos uma outra universidade que trabalha muito, que é a FURG, na parte sul, mas a URGS, nessa parte norte, então, ela tem contribuído bastante através desse centro de pesquisas que é o Seclimar. Bom, o Seclimar aqui ele foi muito importante para várias coisas. E todas as demandas que a sociedade sempre trouxe para o Seclimar, ela foi atendida. As pessoas, de modo geral, entendem o Seclimar, o Museu do Seclimar, ou todas as atividades que a gente faz como algo do litoral norte, algo que está enraizado aqui no litoral. Então, por exemplo, o Seclimar teve cursos para professores leigos, ou seja, os professores da rede escolar aqui não tinham como ir. Imagina um professor sair daqui para Porto Alegre, passar uma semana para fazer um curso, não tinha como. Então, o Seclimar sediou um curso para professores, né, vários outros cursos também para professores de ciências, né, reuniões temáticas, se colocou à disposição para várias coisas. Então, atendeu as escolas em demandas de educação ambiental. Então, a gente sempre esteve aqui ouvindo, né, e recebendo a sociedade. Então, para a sociedade aqui do Litoral Norte, o Seclimar tem uma importância muito grande. Isso é muito legal porque, por outro lado, é muito interessante que a gente comece a trabalhar e desenvolver os projetos que têm uma demanda local e dialoga muito mais facilmente, porque às vezes o que acontece, né? Eu sou pesquisador e às vezes a gente vai lá, pesquisa num lugar que não conhece direito e acha que a resposta mais interessante de responder é essa que eu li num trabalho ou que a academia está dizendo que é necessária. Aí tu vai no local e de repente tem outras demandas que são mais importantes. Eu sei que várias outras instâncias federais da universidade dão um retorno para a sociedade, mas a academia, que é minha área, é muito dura. Às vezes a gente faz comunicações em congresso e nunca traz isso para o pescador que nos deu todos os dados. Os laboratórios de análise de águas e sedimentos e o laboratório de biologia do pescado foram implementados no Seclimar em 2007, com verba do Ministério da Agricultura e Pesca. Ambos os laboratórios desenvolvem pesquisas na região lacustre e estuarina, tanto para águas superficiais quanto águas subterrâneas. Então, hoje a qualidade de água é uma linha de pesquisa mais trabalhada dentro do Laboratório de Águas e Sedimento. E dentro dessa linha de pesquisa, então, a gente visa monitorar e verificar, né, a qualidade de água da região do litoral norte aqui do Rio Grande do Sul. Geralmente a gente pega e sai da margem, né, vai até um ponto específico que é já monitorado pelo GPS. A gente faz a coleta da água, alguns parâmetros físicos a gente consegue fazer já durante a coleta de água e os outros parâmetros a gente acaba fazendo dentro do laboratório. Essas informações
e demais informações que são coletadas, tanto em pesquisas com parcerias com outras instituições, quanto nos trabalhos de conclusões dos cursos de graduação, são repassadas à população através de atividades de extensão. Hoje, o Laboratório de Águas e Sedimentos conta com uma linha de pesquisa principalmente voltada a compreender as características físico-químicas da água dos ambientes lacustres da bacia hidrográfica do rio Tramandaí, onde se situa o litoral norte, e também está iniciando um trabalho de pesquisa associado aos microplásticos, tanto em conhecer a distribuição dessas partículas no ambiente, quanto também os seus efeitos nos organismos. É válido ressaltar também que o próprio laboratório ele mantém um monitoramento da qualidade de água já mensal. Já temos dados por aproximadamente 9 anos já, e isso vem evidenciando então uma diminuição na qualidade de água, o que é reflexo também do mau esgotamento sanitário, e principalmente também a gente acabou já encontrando reflexos sobre a presença de metais pesados na água, que é um contaminante muito perigoso para nós humanos, né? O Laboratório de Biologia do Pescado é um setor que lida diretamente com os pescadores, principalmente para entender a dinâmica da região do estuário, das lagoas e do mar, né? Então o laboratório, o objetivo dele é entender um pouco dos recursos pesqueiros da região aqui. A variação das espécies, da época que se pesca e também do tamanho que se encontra essas espécies é muito importante, né, para que se gere subsídios para a gestão pesqueira, né, dos recursos do nosso estuário aqui, né, e também dos recursos das lagoas, né, que compõem a bacia hidrográfica do rio Tramandaí. Uma vantagem do Seclimar é justamente a localização, ou seja, eu que trabalho com mamíferos marinhos e também dou aula de aves marinhas, né? Mas, por exemplo, às vezes eu queria falar sobre a pesca cooperativa. Em Porto Alegre eu tenho que mostrar slides. Aqui eu levo os alunos para ver a pesca cooperativa, para conversar com o pescador, ou para ver baleia franca no inverno, elas estão aqui também, né? Ou as aves que tem no nosso litoral. Então isso tem a parte prática é muito mais fácil de trabalhar. Tem o museu, então geralmente para os bichos, a primeira aula eu dou aqui no museu para mostrar a biodiversidade do nosso litoral, as riquezas e as suas fragilidades. Temos uma das melhores coleções em termos de material osteológico de aves do Brasil e do mundo. Temos uma coleção de mamíferos também, de várias coleções de animais aqui da região que são extremamente importantes para dar aula na prática. E temos, né, todo esse ambiente que está aqui, né, a gente não depende de ônibus, não depende de recursos, a gente pode dar aula na barra, pode dar aula numa duna, pode dar aula numa lagoa, de forma muito dinâmica e constante. O Seclimar, ele realmente está numa fase muito interessante, tendo em vista, né, o crescimento da representação da URGS no litoral, através de um campus. O Seclimar vê esse vínculo e essa possibilidade de trabalho como algo muito positivo. Essa presença do campus Litoral Norte e o Seclimar juntos aqui, isso é um sonho muito antigo do Seclimar e do Litoral Norte. Eu acho que a gente está entrando numa nova fase onde os alunos daqui vão ter um ganho, um benefício muito grande com a presença de vários professores novos aqui no litoral e essa interação com o campus Litoral Norte também, onde a gente tem uma sede, nós temos uma parte administrativa forte, nós temos outra estrutura organizacional que o Seclimar, por ser menor, não tinha. Forças vão ser somadas e quando forças são somadas, realmente o trabalho ele ganha excelência, né? E é isso que a gente entende que vai acontecer agora com essa transição. O Seclimar sempre trabalhou muito bem, né, dentro do Instituto de Biociências, com a contribuição de todo o corpo docente desse instituto. E com essa mudança, eu acredito que isso vai continuar auxiliando esse desenvolvimento do Seclimar. E essa nova vinculação do Seclimar com o CLN realmente vai ampliar o trabalho da URGS, tendo em vista de que um grupo maior de pessoas vão estar pensando como a universidade pode colaborar com o desenvolvimento aqui no litoral.